Olá, seja bem-vindo a esse episódio que nós vamos falar um pouco por que o Senepol é tão importante para a pecuária nacional, por que o Senepol é uma raça tão eficiente nos tropos. Eu sou Júnior Fernandes, médico veterinário, e em nome do Senepol da Grama te dou as boas-vindas a esse episódio. Bom, nós podemos aí dividir os bovinos em dois grandes grupos, né? Os animais que são os emuínos, originários aí da Índia, que são os animais que a gente tem em cupim, né? Para ficar mais fácil caracterizar, e os taurinos, que são os animais originários aí da Europa, que são os animais que não têm cupim. Então, os taurinos, a gente pode colocar aí as raças britânicas, como o Angus, as raças continentais como o Cimental, e os zebuínos nós temos aí como grande representante e raça-mãe aí do nosso país, a raça Nelore. Quando a gente fala de pecuária no trópico, esses grupamentos têm grande importância, porque os bovinos eles vieram junto com a migração que o homem fez. O bovino veio junto e foi ganhando algumas características em função da utilidade, da utilização que o homem dava para ele. Então imagina, o Nelore no Brasil tinha que andar muito, longas distâncias, então uma raça muito resistente, rústica, adaptada ao calor. Já os taurinos, então imagina que foram raças aí que foram para a Europa, e aí raças que foram utilizadas, no caso das britânicas, para alimentação humana, então animais de porte menor, muita qualidade de carne, uma proteína de alta qualidade. Veja, quando você cruza essas duas raças, a gente tem o que a gente chama de choque de sangue, que é o vigor do híbrido, que é quando isso acontece no milho, acontece na soja, nos suínos. Quando você cruza essas raças que estão tão distantes geneticamente, você tem um choque de sangue e as características produtivas elas se manifestam, em heterose, tendo uma alta produtividade, uma alta produção. Então você vai ter maior peso ao desmama, maior precocidade sexual. É como se você pegasse as coisas que são de alto valor para as duas, e aí no choque de sangue você tem uma elevação desses níveis. É quando, por exemplo, o peso, a desmama do meio sangue é maior que a média do peso dos seus pais. Então aí aconteceu o vigor do híbrido, o choque de sangue. Entretanto, o que acontece no Brasil? O Brasil é um país realmente de clima tropical. Se você tirar mesmo o Rio Grande do Sul, que no verão tem temperaturas aí também altas, nós temos um país extremamente tropical, quente. Os taurinos não foram adaptados para viver em condições normais num clima como esse. Então, se você pegar o Angus, se você pegar o Cimental, como já aconteceu durante a história, são raças que os reprodutores não conseguem ter uma longevidade para trabalhar 4, 5 anos em estação de monta. Eles não foram selecionados para isso. A região que eles se desenvolveram não foi para isso. Então essas raças, para você ter o benefício do cruzamento, você tem que exclusivamente usar essas raças através da inseminação artificial. Então você insemina uma vaca Nelore, que é a raça mãe do Brasil, com o Angus você tem o meio sangue com todos esses benefícios, qualidade de carne, maior peso ao desmama, maior rendimento, carne de qualidade, maior peso em menos tempo. Então você faz a inseminação e obtém esse produto. Quanto melhor o Nelore, melhor vai ser o resultado do cruzamento. Por quê? Porque você está indo de uma base melhor, o choque é maior, outra base, o choque vai aumentando. Entretanto, se você pegar o Brasil, por várias razões, mão de obra, as distâncias, os custos em função do uso do nitrogênio, uma tecnologia. Então, assim, a inseminação artificial é incrível. Só que em muitas regiões
pelo baixo nível tecnológico, essa tecnologia não consegue se fixar. Então, se você pegar hoje o rebanho de gado de corte, digamos que a gente insemina 10% das vacas que estão em idade reprodutiva. Ou seja, para você obter o benefício do cruzamento, para estar dentro desse jogo, você tem que inseminar. Ou você tem que fazer a monta natural, e aí você tem que fazer com o Nelore. Por quê? Porque essas raças taurinas não vão aguentar o calor. Quem já usou sabe, no segundo ano você tem degeneração testicular, esse animal que fica batendo, por quê? Porque ele tem que perder calor, e ele busca perder calor que ele não consegue naturalmente através da transpiração e da respiração. Então aquele animal que fica batendo, respirando, e como ele tem muito pelo, ele tem dificuldade de perder calor, porque a natureza é sábia, é perfeita, porque esse animal foi adaptado ao frio. Então se ele tem muito pelo, o pelo funciona como um paletó, então quando ele eriça o pelo que está com frio, ele forma uma camada de ar quente ali que impede a passagem do frio. A capacidade de transpiração desses taurinos também é melhor. Então, em resumo, ou você insemina ou você não pode entrar para essa pecuária de ciclo curto. É aí que entra a raça Senepol, quando, por ser um taurino adaptado, e nós vamos explicar no próximo episódio de onde vem o Senepol, por ser um taurino adaptado, o Senepol é extremamente resistente ao calor. É um animal de pelo curto, alta capacidade de transpiração, vive em condições idênticas ao Nelore no que se refere ao calor e à sua mantença. A necessidade de manutenção para viver do Senepol é muito baixa. Posto isso, o Senepol passa a ser, então, por questões naturais, a melhor opção que existe para você que não está entre os 10% que utiliza da inseminação. Você usa a inseminação? O Senepol se encaixa também? Sim, porque muitas fêmeas meio sangue Angus, os criadores não sabem o que fazer com ela. Se ele volta o Nelore, ele fica com 3/4 Nelore, talvez fosse melhor, e perde todo esse benefício, porque ele só fica com 1/4 de Angus. Então talvez fosse melhor fazer só Nelore. Se ele volta a um outro europeu, ele fica um 3/4 europeu, perde adaptação, muito carrapato, calor, com um custo mais elevado para a recria e terminação desse animal. Então, para quem já insemina, o Senepol também é uma grande opção para você fazer um animal em cima dessas fêmeas meio sangue que está aí, fazer um animal 3/4, realmente que tenha 75% de adaptação, porque combina Nelore com o Senepol, e 75% de sangue taurino, porque combina um Angus, por exemplo, com o Senepol. Então, para quem insemina é uma opção muito interessante. Agora, para quem não insemina, eu estou conversando aqui com 90% da pecuária brasileira, em termos do rebanho de cria, aí passa a ser a melhor opção que existe. Por quê? Porque você vai produzir a pasto sem nenhuma necessidade de tecnologia, ou seja, soltar os touros na vacada e produzir um animal meio sangue e poder entrar para esse grupo seleto que se beneficiam do cruzamento, cujos preços aí estão sempre acima do preço do bezerro Nelore. Se você pega o preço do cruzamento, na maioria das vezes ele está acima. Algumas regiões isso tem uma influência local, mas o cruzamento de qualidade está sempre acima do preço do animal de um bezerro que é só Nelore. Por quê? Porque é uma carne que tem um diferencial, ela sai da commodity e vai para um mercado, ela vai para o nicho, que são os grandes programas de premiação que os frigoríficos possuem. Mas isso a gente pode falar no outro tempo. Então, por que o Senepol é realmente essa ferramenta relevante? Porque ele cobre a pasto. Ele vai fazer o cruzamento industrial e receber esse benefício, que é um benefício da natureza, que é o choque de sangue, a pasto. E por que ele tem toda essa adaptação? Já vamos deixar aqui também. Porque ele vem da ilha de San Croix, no Caribe. O Caribe, a ilha de San Croix é uma das ilhas virgens do Caribe, que são compostas por San John, San Thomas, San Martin e San Croix, onde tem aqueles belíssimos resorts aí no Caribe. E San Croix é uma ilha de 45 quilômetros
de extensão, por uns 20 de largura, com características muito peculiares. Porque o lado que está virado para o Mar do Caribe da ilha, ela fica perto de Porto Rico, né, para baixo de Miami, aqui bem nas ilhas do Caribe. Então o lado que está virado para o Mar do Caribe não chove. Aí tem uma cadeia de montanhas em que você passa e do outro lado chove. Então nós estamos falando de uma ilha que tem 45 km de extensão. De um lado chove 1.800 a 2.000 milímetros, digamos assim, o Brasil central nosso, e do outro lado chove 400, 600 milímetros, que é como o Nordeste nosso. Então nós temos dentro da ilha como se nós tivéssemos dois países, um país de Brasil central e um país de Nordeste. E na ilha nunca entrou inseminação, nunca entrou ração, então não teve modismo. Os animais tinham que reproduzir através da monta natural, e as vacas que não desmamassem um bezerro com 60% do peso da mãe, essa vaca era descartada. Por quê? Porque ela ia para os açougues, para as casas de carne, para alimentar os resorts, né? Para suprir de alimentação. A história conta que uma vez um dos navios que iam suprir de carne de qualidade os resorts não chegou, teve um problema. Eles tiveram que fazer um abate local e aí descobriram toda a qualidade da carne do Cenepol, por ser um taurino, com todas as qualidades de carne que a gente conhece, e a partir daí começaram a usar essa estratégia. A vaca que não pare um bezerro, a vaca que não desmama um bezerro com 60% do seu peso, eram descartadas. As novilhas que não tivessem pelo zero, que não tivessem a docilidade, porque a ilha são estradinhas aí muito rudimentares, então o animal tinha que ser muito manso, para não criar problema para o turismo, que é muito forte nessa região. Então essas características, né, fizeram do Cenepol um taurino extremamente adaptado aos trópicos. Nós fizemos pesquisas aqui junto com a Unesp de Jaboticabal mostrando que o pelo zero, né, serve como um radiador ali. Então ele tem um pelo curto, ele transpira rápido, esse pelo curto que o pelo serve para dissipar esse calor através do suor, já bate o vento e ele seca rápido. Então é um animal que está constantemente perdendo calor, por isso que você não vê um Cenepol debaixo da árvore ou dentro d'água como você vê nas raças taurinas. E isso faz dele um animal extremamente eficiente aos trópicos, porque ele faz a monta natural, porque é um taurino e vai dar choque de sangue para o Nelore, e tudo isso acontece porque ele é adaptado ao calor, porque todo o seu desenvolvimento aconteceu na ilha de Saint Croix há mais de 100 anos atrás. Então ele foi se adaptando às condições da ilha, que inicialmente era de colonização inglesa, e os ingleses levaram a cana-de-açúcar para lá, e aí precisava alimentar a população que estava trabalhando na cana. E aí surge a raça Cenepol do cruzamento do N-Dama, que é uma raça que vem da África, né, que é uma raça que vem do Senegal, com o Red Poll britânico. Então, N-Dama do Senegal com Red Poll britânico, ficou Cenepol, o taurino, que é totalmente adaptado aos trópicos e pode, através da monta natural, fazer com que você que não tem aí altos níveis de tecnologia, para você que não utiliza ainda a inseminação, possa ingressar, né? É uma forma democrática de disponibilizar a genética e colocar você num ciclo de pecuária mais rápido, mais curto, mais eficiente e, obviamente, mais lucrativo. Tá ok? Nos vemos daqui a pouquinho aí, eu conto com você. O próximo episódio que nós vamos contar quais são todos os diferenciais do Cenepol da grama. Vem com a gente, que eu tenho certeza que você, através desses vídeos, através dessa história, vai entender por que o Cenepol da grama pode te ajudar a ter uma pecuária mais lucrativa, mais rápida e mais eficiente. Tá joia?